Estamos começando mais um Pod Pílula. 9h19 da manhã. Bom dia, pessoal. Tô aqui com Júlia e Laís. Oi! Bom dia! Uma honra estar aqui com vocês hoje. Na real, estamos aqui com a Júlia Madeira para falar sobre a Rota Afro. Júlia, conta um pouquinho pra gente o que é o projeto, por onde a gente começa a entender a Rota Afro? A Rota Afro é um projeto de turismo, mais especificamente de afroturismo. Vocês já fizeram afroturismo? Não, nunca fiz, vou falar pra você. Então é a hora, gente. Bora! É uma rota de turismo em Piracicaba. Isso, é uma rota de afroturismo em que a gente passa pelos pontos históricos negros da cidade. Então eu vou contar a história de Piracicaba numa outra perspectiva. Você vai recontar a história. Eu vou recontar a nossa história, pra gente reconhecer a nossa história negra daqui, negra e indígena, né? E são quantos pontos da Rota Afro? Olha, a rota, incrivelmente, Piracicaba, ela tem uma cultura negra muito grande, né? Uma herança afro-indígena, afro-caipira muito grande. Então a gente começa no Largo Santa Cruz, descemos, passamos pelo Clube 13 de Maio, passamos pela Praça do Rolo, né? Localizada perto da sede do Corinthians, passamos pela Praça José Bonifácio, pela Igreja São Benedito, pela Escola Moraes Barros, descemos a Rua Ipiranga, chegamos no complexo da Rua do Porto, dentro do Engenho Central temos o busto do Dr. Preto, visitamos o Centro de Documentação Negra, visitamos a Ponte Irmãos Rebouças, mas Piracicaba também tem Casa do Hip Hop, Quilombo Corumbataí, Quilombo Urbano do Monte Rei. Temos vários outros espaços culturais que completam esse caminho. E dentro disso temos também as memórias imateriais que também elas fazem parte dessa construção. Construção. E muito bom esse ponto, porque a rota, ao longo do trajeto, eu sempre convido as manifestações. Então, como parceiros da rota, a gente tem o samba de lenço, batuque de umbigada, maracatu, a capoeira, porque entende-se que para que o processo de entendimento da rota seja completo, ele tenha várias formas de se entender a rota. Então é a fala, através da oralidade, mas também é o sentir, né? Porque a gente entende que a gente sente para pensar. Na real, só faltou uma comidinha, né? Então, nas rotas que a gente realiza em São Paulo, a gente finaliza em restaurantes africanos. Calma, em São Paulo também tem. Essa é a que você criou para Piracicaba. Essa eu realizo em Piracicaba, mas eu também realizo em São Paulo com parceiros lá. E Júlia, como que se deu essa pesquisa? Essa pesquisa ela é fruto das pesquisas do Noedi Monteiro, que é um historiador, jornalista aqui de Piracicaba, que dedicou a vida dele para estudar história negra na cidade. Mas também conta com as contribuições do Júnior, né, que é batuqueiro aqui na cidade. Faligoto, né, de Paula, maravilhosa. Antônio de Paula Júnior, né, que é filósofo batuqueiro na cidade. E doutor. Vale lembrar. Doutor, né? Ele pensa a educação, ele pensa a caiumba paulista. É muito interessante, assim, o trabalho dele. E aí depois de uma edição com o Sesc, eu conversando com o Júnior e Noedi, perguntei pra eles como que a gente podia dar continuidade pra rota, para os piracicabanos. E aí, a partir disso, só sucesso. Maravilhoso. Então, na verdade, o foco é pra quem é daqui mesmo, entender melhor a história da própria cidade, de uma outra perspectiva. Exato, porque a pesquisa da rota ela é uma pesquisa viva. Então é importante que os piracicabanos participem, porque a cada rota a gente tem uma informação nova. Porque quando a gente pensa em história negra, a gente não tem documentação. Então é a hora da gente começar a documentar com a rota, por exemplo. Então, criando essa documentação entre o passeio, vamos começar? Bora!
ginástica aqui para não falhar. Me sinto pronta. É o look da rota, né? Pega a Look da visão. rota. Júlia, Visão. aqui onde a gente tá é um ponto da rota? Na verdade, aqui onde a gente está, nós visualizamos um ponto da rota. E aí, da Ponte Irmãos Rebouças até o Engenho Central, nós passamos pelo Mirante, né? Refletindo aí os caminhos do Rio Piracicaba. E cá para nós, quem são os irmãos Rebouças? Irmãos Rebouças, engenheiros negros, revolucionários para se pensar em engenharia no Brasil, né? É pensar que Irmãos Rebouças, gente, quem mora em qualquer cidade do Brasil, se não tiver uma ponte, avenida ou alguma placa com o nome dos Irmãos Rebouças, não mora no Brasil. Isso é verdade. Ou é uma placa em homenagem, ou é uma placa de alguma obra deles, porque eles de fato fizeram muitas obras, né? Projetaram muitos monumentos e muitas pontes pelo Brasil, né? E um exemplo disso é a nossa Ponte Irmãos Rebouças, a primeira ponte concretada, né, do Brasil. Foi projetada por eles, é isso? Projetada, feita e concluída pelos Irmãos Rebouças, É né? muito irônico, né, que a rua termina num barão e começa por dois pretos. Gente, eu nunca tinha pensado nisso. E é pensar as sutilezas, né, que a gente vê aí na resistência, na revolução, né? Então, por exemplo, os Irmãos Rebouças, eles eram, tínhamos, né, Antônio Rebouças, que era mais esse engenheiro que fazia projeção das obras, mas a gente tinha André Rebouças, que era já um cara mais organizado, que abolicionista na época, né? Então ele também discutia a reforma agrária, contribuiu para o plano de abastecimento de água do Rio de Janeiro, enfim, várias outras contribuições, né? E essas pessoas passam pelas terras piracicabanas, deixando aí essa importante ponte que liga o lado esquerdo ao direito do rio. Ao se pensar quanto que foi importante na época isso. Foi a primeira conexão entre os lados da cidade, é isso? Não, já havia, né, conexão, mas essa foi a primeira ponte que liga, né, Vila Resende com... Então, foi a primeira ponte. Mas espera, já tinha tido abolição quando eles projetaram isso? Não, eles projetaram em 1875 a ponte, a abolição acontece em 1888, né? Mas a finalização da ponte Irmãos Rebouças, ela é pós-abolição, mas ela já era usada. Os piracicabanos já perpassavam por ela. E é importante ter um conhecimento de falar que Piracicaba ainda era uma província de Itu, e por isso que ela tinha essa relação com a coroa tão próxima. Perfeito. E outra coisa é pensar que Piracicaba tinha um grande número de escravizados aqui nessa época. Não à toa que quando a gente pensa em abolição aqui no interior, no interior do estado de São Paulo, Piracicaba é a terceira última cidade a abolir e com mais escravizados, ficando apenas atrás de Bananal e Campinas. Campinas foi a última, não foi? Isso é, então assim, a gente tem essa grande presença de escravizados e essa Ponte Irmãos Rebouças mostrando tecnologia e inovação. É uma cidade que tenta toda vez apagar a nossa memória, né? Ah, sim, faz parte de um projeto, né, de branqueamento no Brasil. Legal. Estamos aqui no Doutor Preto, no busto do Doutor Preto. Conta pra gente quem que era esse moço? Doutor Preto, conhecido como André Ferreira dos Santos, ele nasceu em 1873, olha só, né? Ainda antes da abolição do Brasil. Ele, na verdade, é do Rio de Janeiro. Inclusive, os Irmãos Rebouças também são do Rio de Janeiro, tá, gente? E Rio de Janeiro é bem pra frente, assim, nesse sentido, nesse aspecto? Pode-se dizer que ele teve um progresso devido à missão francesa, à mudança da coroa, às questões de estruturas, de pensar sobre educação, moradia. Mas acredito que não também, né? Qualquer parte escravocrata. Acontece que principalmente as capitais do Brasil, né, e as cidades grandes do Brasil, que já foram capitais também, elas têm uma herança escravocrata muito grande, né? Então a gente vai ter muitos monumentos coloniais, muitos monumentos imperiais, resgatando essa memória, né, da colônia. Mas o Doutor Preto, ele é nascido lá, mas vem pro interior de São Paulo. Ele fica em São Pedro, depois já de se formar médico,
Então, assim, pensar na figura do Dr. Preto é também pensar numa figura de pessoas revolucionárias como os irmãos Rebouças, porque são pessoas negras num período pós-escravocrata que estão estudando, que estão produzindo, que estão construindo. Isso, assim, é muito interessante a gente pensar e reconhecer. E aí, o Dr. Preto vem para Piracicaba, segundo o nosso historiador Noide Monteiro, ele é essencial para se pensar a atuação dele devido a uma epidemia de tifo que atacava todo o Brasil, principalmente o interior. E aí aqui na cidade, o Dr. Preto, ele foi excelente, ele foi formoso nessa parte de se pensar nesse combate a essa epidemia. E olha só, o Cevisa, que é o Centro de Vigilância Sanitária de Piracicaba, ele é homenageado, ele se chama Cevisa, Centro de Vigilância Sanitária André Ferreira dos Santos. E ele nos mostra, né, essa importante contribuição do Dr. Preto para as questões sanitárias da cidade. E vejam só, estamos, né, nesse momento que estamos passando por questões sanitárias mundiais e se pensar, né, o quanto que essas pessoas, médicos aí que contribuíram para essas questões, poderiam estar sendo resgatados nesse momento para a gente pensar em possíveis alternativas. O Dr. Preto, por exemplo, quis construir aqui na cidade uma maternidade, quis construir um hospital e não conseguiu devido às questões raciais e por ele ser um preto politizado, né? Por ele ser um preto que se posiciona. Outras questões que eu gosto de trazer é que ele, além de querer construir todas essas coisas, só depois de 20 anos de pesquisa que se reconhece o Dr. Preto e só depois da construção dos centros de documentação que, com os decretos municipais de reconhecer, né, a história negra da cidade, a gente tem a homenagem a ele. E é uma coisa interessante, eu gosto muito desse ponto, porque ele é um dos únicos que a gente tem a figura de uma pessoa negra materializada mesmo, tá? É um dos únicos pontos da rota que a gente tem isso. Maravilhoso. Maravilhoso. Que banho de conhecimento, Nossa, hein? eu não sei o que falar. Ele é um estímulo, né, assim, a todos os estudantes em si, né? Sim. Quando você sabe a história dele. E, assim, é como pensar, né? Um homem negro nesse Brasilzão, no início, no fim desse período, ele exercendo, né? Numa cidade, mais uma vez. E vejam que interessante, gente, nesse trajeto que a gente está fazendo da rota, é um trajeto especificamente que estamos falando de personalidades, né? E reparem, né? Eu falo isso para os turistas, para os meus turistas, que reparem o meu esforço em trazer narrativas positivas. Porque este é o trabalho da rota. Trazer narrativas positivas, né? E desconstruir de forma que a gente reconheça o trabalho dessas figuras, né? Que elas são essenciais para se pensar Piracicaba. Sim, né? Que ela é construída pela mão de todos, né? Sim. E não só um, como há muito tempo a história foi contada. No busto do Dr. Preto, a gente tem as mãos, né? E aqui as ferramentas, né, da medicina, os livros, o estudo, né? Mostrando o estudo. E a mão também, existe uns contos, né? Que falam que o Dr. Preto, as pessoas conheciam ele assim, ó. Você já foi em todos os médicos? Já. Você foi no Dr. Preto? Já fui. Ah, então não tem jeito mesmo. Ele era conhecido popularmente por ter essas mãos poderosas de cura. Olha que legal. Legal. Por isso que tem as mãos dele aqui e os materiais de medicina aqui. Que representam esse importante trabalho, né? Tanto que aqui no busto a gente tem médico negro que marcou a vida da cidade e da região, porque ele realmente era conhecido popularmente. E ele atendeu todas as classes da cidade ou ele trabalhou para um grupo só? Olha, eu acredito que foram todas as classes, porque ele perpassou por vários hospitais, dentre eles a Santa Casa, né? Uhum. Então eu acredito que ele acabou atuando em vários pontos da cidade, em prol da população. Ainda mais que você falou que ele tinha essa postura política, né? Então. Exato. Realmente... Outra questão é que esses contos, né, que reconhecem, se não passou pelo Dr. Preto, então você precisa ir, porque é ele que vai curar. Isso mostra muito a participação popular, né? As pessoas ali. Então a gente vê muito a Piracicabano comprando a ideia, né? Acolhendo o Dr. Preto como o médico que vai curar. Você contou, pode falar. Tem uma questão também que ele atua nas cidades próximas, então São Pedro, Serra do Itaqueri. Ele é atuante lá também. É. Bacana. Um outro ponto que você colocou, que ele é descoberto, né, através dos registros no centro de documentação. Perfeito. Aqui diz que o busto dele foi produzido pelo Albertini em 1992. Isso.
Porque aí é bem nessa época que o centro também está nesse momento de construção, né, de inauguração do Centro de Documentação, Cultura e Política Negra. E nesse né? complexo aqui do Engenho, né, nós tínhamos o Centro de Documentação na Luiz Queiroz. Isso. E hoje, em 2021, ele é transferido Para um dos barracões do Engenho, que é bem onde está ali a administração geral do Engenho Central. Vamos para lá, então. Agora... Bora! Agora vamos falar sobre o Centro de Documentação, né, Jô? E aí... O centro... Centro de Documentação... Não, pera, vamos começar de novo negra. isso. Ah, pode deixar rolar, depois corta. Mas você sabe que eles vão sapatear tudo. Coloca aí. Luciana Almeida. Eu sinto pena de você. Denúncia, não é? Eu sinto pena. Eu fico muito chateada. Eu queria estar chorando. É que é tanta raiva que eu não consigo escorrer uma lágrima. A gente faz um deboche aqui, gente, mas é sério. Porque tipo o centro assim, de documentação foi por essa porcaria de lugar. o que está acontecendo com a Pegou fogo. cultura? E ainda está tem a coragem. Acontecendo com a memória? O que está acontecendo? O que mais vamos precisar perder para entender isso? É sobre isso. Chateado muito. O centro de documentação acabou. Centro de documentação, que é um lugar de documentação que já tem falta de documentação, pegou fogo. Mas esse é o processo, né? O processo é sobre isso. Quanto mais você apaga, é igual aquela mula que está sobre... que tá não o presidente, o então lá. Ai, do pau. Que vai queimar os registros sobre o Marighella. Mano, onde que a gente tá vivendo? Onde? Uma bagunça, né? Uma bagunça. Eu fico assim, extremamente... Não tenho nem palavras. Bom, sobre o Centro de Documentação, desde quando existe como que foi? Conta assim. Quem pensou ele, assim, inicial? Certo. O Centro de Documentação é criado em 1992, especificamente. É através de decreto que reconhece a importância, né, de se pensar organizações políticas e culturais da comunidade negra. Então a gente tem o Centro de Documentação, Cultura e Política Negra sendo criado na cidade. O que ele faz, né? Qual que é o objetivo do Centro de Documentação? Além da gente pensar na documentação, né, na preservação, deveria, né, pensar na preservação, a gente também tem pessoas pensando políticas, propostas de políticas públicas, né, organização de conselhos, de conselheiros, para se pensar essa parte que é essencial para a população negra, né, porque devido a um processo histórico de ausência de políticas públicas, é necessário que a gente pense espaços somente para criação de políticas públicas da cidade focadas na população negra. Num sentido de reparação histórica. Num sentido de reparação e num sentido de que também é essencial organizações como essa, né? É mais uma forma da gente observar a população negra organizada na cidade. E também o Centro de Documentação, ele tem uma importância do fato de que, se pensar em documentação da população negra, a gente se depara com apagamento, de frente com o apagamento racial no Brasil. Porque, além de ser fisicamente apagado, também é simbolicamente apagado. E então, ter um centro que documenta, que preserva a documentação é de extrema importância. Um registro, né? Um registro histórico. É mais que até, é um patrimônio, né? É a gente olhar para o patrimônio negro e identificar, preservar ele para o futuro, né? Para se pensar o futuro. Que é o que você está fazendo agora, né? Do Afrofuturo. Do Afrofuturo. Porque eu relaciono cultura negra com tecnologia. Porque eu entendo que essas duas coisas geram uma documentação para o nosso futuro. Esse é o Afrofuturo. Ju, tem algum serviço de responsabilidade sobre isso? Porque é 250 anos e os espaços aonde são alojados, são guardados esses documentos, assim, eu lembro que foi sempre muito difícil ter acesso aos prédios que ficam esses documentos, né? E como pensa? Você acha que eles vão ser, num futuro, eles vão tá na internet, como muitos documentos já estão aí?
provendo. Eles deveriam urgentemente estar, né? Até que ainda o acervo aqui do centro, ele já é, acredito que quase 100% documentado. Tanto que, infelizmente, com o acidente que tivemos do casarão pegar fogo, né? E uma das partes prejudicadas foi o centro de documentação, não tivemos tantas percas por conta de que a documentação ela já estava nesse processo de digitalização. Mas existe uma coisa que você falou que é interessante, que é não se pensar nesses espaços com responsabilidade. Então o pessoal cria e aí seja o que Deus quiser. Só que a gente tem que entender que esses espaços eles têm que ter uma responsabilidade e um respaldo do município para que eles sejam conservados. Sim. Porque já existe um processo histórico de apagamento da documentação. Não adianta nada a gente criar um prédio e deixar a documentação lá, né? A população precisa acessar isso. E o centro de documentação, ele se relaciona com o 13 de maio ou eles são entidades independentes com uma coisa em comum? Olha, o 13 também é uma organização, né, da população negra. Inclusive, a gente pode pensar em várias reflexões sobre o 13 e o movimento negro na cidade. Hoje em dia, alguns gestores do centro de documentação conversam com gestores do 13 de maio. Acredito que antes a articulação era bem melhor, por incrível que pareça. Acredito que antes a articulação entre essas pessoas conversavam mais, mas são organizações diferentes. Porque é se pensar que o centro de documentação ele tem esse viés que é ligado com a prefeitura, né? Já o Clube 13 de Maio, ele é independente, né? Ele é um clube que se mantém. Então, eles têm essas... E por ter essas diferenças, as atuações são diferentes, né? O que você pensa sobre isso? No futuro, é importante englobar isso para se preservar uma memória que ainda é uma resistência, né? Porque a gente vê que é resistência fazendo passeio, então... Sabendo das construções, a gente vê assim, tirando a ponte dos irmãos Rebouças, que vem de uma relação pré-abolicionista, nessas questões de política, de gestão de política, a gente tem toda uma questão de resistência que já parte do Dr. Preto, que teve por muito tempo essa coisa do seu apagamento em si pela cidade, e agora passando pelo centro de documentação também. Você acha que no futuro elas podem se conversar de uma forma mais homogênea, sem haver essa separação? Com certeza, mas eu acho que são funções diferentes, são formas de se organizar diferentes. Então, por exemplo, o 13 de maio, ele tem um jeito de se organizar que é muito interessante, que é fazer o que o Estado não faz. Então, através dos associados, da contribuição dos associados, existe um respaldo. Antes, né, existia até auxílio previdenciário para os contribuintes do 13 de maio. Olha só que interessante, a população negra contribuindo para que outros conseguissem ter auxílio médico, previdenciário, e entre outros, e acesso a um ambiente de lazer seguro para a população negra. Onde que eu acho que o centro de documentação entra? Nessa parte de respaldo, de documentar esses lugares, né? Porque é diferente a atuação, entendeu? Ela é uma atuação que ela vai por outros caminhos, mas elas devem se conversar. Reconhecimento do patrimônio mesmo e outro mais. Mas assim, por exemplo, o centro de documentação, eu acho que não só no 13 de maio, ele tem que estar na casa do hip hop, né? Ele tem que estar na igreja São Benedito, entende? Eu vejo o centro de documentação como esse... Ele é mais extenso do que uma salinha. Exatamente. E de repente, com esse processo de digitalização dos documentos, isso fique mais... Imagina se tivesse, por exemplo, um totem em cada um desses pontos com a documentação, Exato. um registro histórico. Que é o que falta. E essa acessibilidade ainda é uma coisa... É que quando se trata da gestão pública e se tratando de políticas de consciência negra, elas se tornam cada vez mais difíceis de como promover isso de uma forma, né? Eu acredito. E dentro disso, Ju, é importante falar também dessa relação da construção do 13, que ele é um prédio que vem de 1900, né? Do início do século passado, 1901, e lembrar que Piracicaba, por muito tempo, até 1930, até 1960, 70, havia essa separação. Total.
entre os clubes. Não, o 13 de maio eu adoro falar dele. Porque o 13 de maio ele é um clube social negro, um dos mais antigos do Brasil, né? Então isso já é um ponto interessante de se pensar. Ele é um ponto que nasce com o objetivo de fazer o que a comunidade negra não recebia, então eram pretos se organizando para fazer isso, né? E é muito interessante porque o clube conseguiu conquistar um respeito da comunidade piracicabana, sendo atuante da forma que ele era. Então, assim, eu tenho a minha família, meu avô Jair, tem fotos do meu avô com gravatas de seda indo na beca. Sim, você não podia entrar de... Você tinha que entrar de social. Entendeu? Na estica, assim, pra ir pros bailes do 13 de maio. E, assim, não era bagunça, né? Eram movimentos de constituição de lazer população negra. E isso é resistência, né? Porque a gente precisa de espaços seguros pra gente criar, pra gente viver. E num outro ponto, você acha que é importante essas questões de pensar a comunidade negra num centro cultural sendo central? Você acha que é preciso requalificar, reorganizar e trazer essa comunidade para o centro? Ou, desculpa estar dando uma de Lázaro Ramos, esses horários aqui. Como se não soubesse. Bom, e a gente está aqui na beira do rio para a Júlia contar um pouco para a gente da Rota da Liberdade. É isso, Júlia? É isso. Quem aqui sabe, né, primeiramente do Quilombo Corumbataí? Eu não. O Quilombo Corumbataí, ele é localizado hoje em dia na Praça de Santa Terezinha. Ele foi um quilombo histórico, durou meio século, um quilombo urbano, né, que nos desafia a pensar quilombos no Brasil, porque geralmente a gente acha que quilombo é uma coisa fugida, né? Fugidos foram para o meio das matas, mas não. Eles eram formas de organizar, formas de se pensar novas Áfricas, né, se pensar novos Brasils aqui. E aí, então, a gente tem o Quilombo Corumbataí. Piracicaba tem uma grande presença indígena, dos indígenas Paiaguás, Caiapós e Guaiacurus. Os Paiaguás eram conhecidos como conhecedores das técnicas fluviais. Diante disso, a gente imagina o que esse rio Piracicaba já não viu de tecnologia Paiaguá. Muita. Né? E aí, nessa coisa de observar, né, a presença indígena, existem os registros de que a bacia do rio Piracicaba, que deságua no rio Tietê, o rio Tietê no Paraná e o rio Paraná no Paraguai, que dá lá no Mato Grosso, esse caminho era um caminho histórico aberto pelos indígenas e usado pelos escravizados como rota de liberdade. Então, o Quilombo Corumbataí, que se localizava no campus do Araraquara, os ex-escravizados, né, perpassavam os caminhos Paiaguás e Caiapós e se encontravam para outros quilombos, como os quilombos do Jabaquara e outros quilombos também do estado adentro do Brasil. Então, eu gosto de dizer que o rio Piracicaba, ele representa a estratégia da população negra aqui em Piracicaba. E como se dava essas fugas deles, assim, pelo rio? Eles seguiam o caminho e aí então já havia pontes estabelecidas muito antes das pontes do Irmão Rebouças. Esse existiam pontes. As técnicas fluviais, né, dos Paiaguás nos faz pensar que também pelos rios era feita esse transporte. E os Caiapós, indígenas Caiapós, eram conhecidos como indígenas trilheiros. Então, existiam trilhas que iam daqui para o Mato Grosso. Uma das mais famosas é a trilha do Largo dos Pescadores, a Moraes Barros, né? Que ela, quando é traçada, ela dá no Mato Grosso. E é uma trilha aberta pelos indígenas Caiapós. Gente, que loucura! Como assim? Como assim? Sem pagar pedágio? Sem pagar pedágio. Ô Ju, o Quilombo, ele fica em Santa Terezinha, né? Ele é hoje onde é a praça de lazer ou a primeira praça da Matriz?
Não, o Quilombo é onde é a praça de lazer, em frente ao Pague Menos. Por muito tempo ele foi fechado, né? Aquele espaço... Eu lembro que eu passava ali, eu não sabia o que acontecia ali dentro. Isso. E graças ao Noedi Monteiro, a pesquisa do Noedi, porque inclusive fica a dica aí nas revistas do IHGP, o Noedi contribui muito falando do campus Araraquara. E graças a ele, esse resgate da pesquisa, é proposta uma revitalização e uma identificação. Tanto que é um dos poucos pontos da cidade que tem praça, quilombo histórico do Corumbataí. Mas esse campo, eu não entendi, onde que é esse campus Araraquara? Porque você falou, hoje é no Santa Terezinha, e antes era no campus Araraquara. E onde que é isso? Não, o campus Araraquara, ele é essa região da Serra do Itaqueri. Ah, tudo aqui é campus Era Campus Araraquara. E aí o Campus Araraquara tinha o Quilombo Corumbataí e entre outros quilombos. Ah, tinha vários. Então aquela região é uma região quilombola, podemos se dizer. Sim. Em Piracicaba ainda há quilombos remanescentes ou há vestígios de sociedade quilombola? Olha, dos quilombos que existiam eu desconheço. Mas uma coisa que eu gosto de trazer é que existem os novos quilombos, né? Então a Casa do Hip Hop é um quilombo. Temos a Épica, a Escola de Piracicabana de Capoeira Angola, localizada no Monte Rei, que é um quilombo, né? O 13 de Maio, as organizações dos pretos, que traz essa ideia do quilombismo, né, pra gente, que é a organização de pretos fazendo novos significados, são quilombos. Em Piracicaba, dentre os quilombos, teve também uma relação de um pelourinho? Sim, existiu um pelourinho na cidade, né? Próximo ali de 1822. Mas aí é isso, a gente pensa no quilombo separadamente, porque o quilombo ele é de antes, né, do pelourinho, e o quilombo ele mostra pra gente essa resistência. O pelourinho, apesar de ser um lugar de silenciamento, às vezes parece que é o que resume a história negra, né? E eu gosto de falar que o Quilombo Corumbataí não, ele é esse símbolo de resistência e organização. Maravilhosa. Saber que existe isso, eu tive perto tanto tempo ali em casa. Pois é, ali naquela região, Quilombo, Corumbataí, Santa Terezinha, Parque Piracicaba, Artemis, né? Aquela região inteira é uma região quilombola, né? Então, o Parque Piracicaba foi um cemitério de negros. Artemis, a gente tem a história do samba de lenço em Artemis, né? Então, assim, olha só os caminhos que Piracicaba nos mostra, né? E como é importante o seu trabalho no sentido de desvendar isso, né? A ideia é exatamente essa, é a gente trazer à tona todas essas histórias, porque ela faz com que a gente tenha orgulho, que a gente pense na história negra com um novo imaginário, um imaginário baseado no pertencimento, na alegria, na admiração, narrativas positivas. É exatamente observar esse meu esforço nas narrativas positivas. E a beleza, né, que é colocada e que tá aí à prova, né? Sim. É isso. Hoje foi um dia, um banho de aula. Eu saio desse podcast muito mais edificada do que eu comecei. Eu acho que isso é só uma pontinha do iceberg que é o seu projeto e da relevância que ele tem. Então, Júlia, só temos a te agradecer, você é maravilhosa, a ideia da Rota Afro é maravilhosa. E qual que é a duração da Rota Afro, Ju? A rota ela é uma caminhada de 3 horas, com paradas, a gente passa, contempla, canta e vai revisitando a história. E no formato online ela tem 1 hora. Online ninguém aguenta. Online é outro formato, mas não deixa de ser interessante. No online a gente consegue ter mais imagens, que no presencial às vezes a gente não teria. Então tudo tem suas possibilidades aí. Maravilhoso. E são grupos de turistas? Você leva escola? São como que é? De quantos, assim? Geralmente, antes do cenário da pandemia, nós tínhamos uns grupos em cerca de 20 pessoas cada grupo. E aberto para as escolas, porque existe o projeto que é a Rota Afro nas escolas, que eu entendo a importância de levar a rota para os estudantes e principalmente educadores, devido ao seu caráter multiplicador, né? Então a rota também acontece nas escolas. Agora no online, os grupos estão sendo em cerca de 10 pessoas. A diferença é que pessoas de fora, né? Então muitas pessoas de fora, o online ele possibilita isso.
Às vezes quem tá curioso para conhecer Piracicaba, vem fazer a rota e aí já garante que venha visitar, né? Ô Ju, e muitas cidades têm essa rota afro com esse nome, enfim, ou outros nomes, como que é? Sim, tem inclusive parceiros de trabalho, posso citar a Blackbird Viagem, que faz a Caminhada São Paulo Negra, a Bráfica Viagens, que também faz tour em São Paulo, a Sampa Negra, temos a Linha Preta em Curitiba, temos o Tour Pequena África no Rio de Janeiro. Esses assim são os que estão me vindo agora. Mas tem muitas outras iniciativas de afroturismo, né? Porque é isso, o afroturismo é essa ferramenta para se pensar uma nova cultura negra. É uma das ferramentas, né? Maravilhoso, Deixando Júlia. claro que eu aprendi que afroturismo, pessoal, não é folclore, é identidade cultural. Então parem de estabelecer a nossa cultura apenas manifestos, porque nós construímos esse país também. Perfeito. Maravilhoso. E fica aí a dica que turismo em Piracicaba não é só Largo dos Pescadores e comer peixe na Rua do Porto, né, Júlia? Exatamente. Turismo aqui é muito além disso. A gente tem muita coisa para fazer. A cultura afro-caipira, né? Tem que ser valorizada. Maravilhoso. Obrigada, Júlia. Obrigado, maravilhosa. Acabamos aqui mais um Pó de Pílula. Obrigada pelo convite. Considerações finais? Um beijo. Emocionadíssima aqui e agradeço aí ao convite. Vida longa, Potipira. Amém. Vida É longa, nóis. Rota Afro. Rota Afro.